Joe Biden anuncia plano para desafogar crise na fronteira e diz que fará visita ao local no domingo. Cruzada marítima. Nos 5 primeiros dias do ano, mais de 1.000 imigrantes foram interceptados atravessando o mar da Flórida. Ciclone bomba que atinge a Califórnia provoca caos no estado e já há registro de vítimas fatais. Estudo mostra que hábito viciante de checar redes sociais com muita frequência pode alterar o cérebro dos mais jovens. E tem música brasileira na área. A Gafieira Rio Miami abriu as portas de seus ensaios para a nossa equipe acompanhar os preparativos finais para uma apresentação em um festival de jazz no sul da Flórida. Olá, boa noite. A crise de imigração na fronteira sul segue se agravando e, como se não fosse suficiente um caos por terra, as autoridades não estão mais conseguindo lidar com o aumento do fluxo pelo mar da Flórida. Ontem, mais um grupo de cubanos chegou à costa do estado em uma embarcação precária depois de passar 7 dias em alto mar. A imagem mostra o grupo chegando em terra firme e sendo recebido por outras pessoas. São homens e mulheres que enfrentaram mar aberto por uma semana inteira com pouca água e comida. Não há informações sobre se essas 20 pessoas foram apreendidas pela Polícia de Imigração. Neste 5º dia do ano de 2023, já foram contabilizados mais de 1.000 imigrantes chegando aos Estados Unidos assim, por mar. Só nesta terça-feira, mais de 100 pessoas foram interceptadas em pequenas embarcações na região de Key Largo, na Flórida. Quando viram que foram encontrados pela guarda costeira, muitos pularam na intenção de nadar até a margem e escapar. Também nesta semana, o Parque Nacional Dry Tortugas precisou ser fechado por vários dias depois que 300 imigrantes cubanos desembarcaram lá. Esta gravação feita por um turista mostra o tamanho da crise. Dezenas de embarcações precárias e improvisadas se acumulam na ilha conforme aumenta o fluxo de imigrantes que desesperadamente tentam chegar aos Estados Unidos por mar. O xerife do condado de Monroe diz que as travessias por mar estão no pico porque muitas pessoas estão se arriscando por aqui, achando que está mais fácil chegar ao território diante da crise na fronteira terrestre com o México. Hoje também foram divulgadas essas cenas de imigrantes sendo resgatados em alto mar por tripulantes de um navio cruzeiro. Nas imagens dá para ver que a capitã da embarcação tenta chegar o mais perto possível do pequeno barco para realizar a operação de forma mais segura. Dezenas de pessoas ajudaram no resgate e muitos dos imigrantes precisaram de atendimento médico logo que pisaram no cruzeiro. E a administração Joe Biden fez hoje um anúncio sobre um plano do governo para conter a crise de imigração. O presidente também disse que vai visitar a fronteira dos Estados Unidos com o México no domingo, durante uma viagem à cúpula de líderes norte-americanos na Cidade do México. Enquanto oficiais de imigração continuam a lutar com o que consideram uma crise humanitária sem precedentes e um sistema de imigração quebrado, pela primeira vez desde que tomou posse, Joe Biden disse que vai ver de perto o que anda acontecendo na fronteira. Ao mesmo tempo em que anunciou a visita à fronteira, Biden divulgou um plano para expandir o caminho legal para alguns imigrantes. Agora, nacionais da Venezuela, Nicarágua, Cuba e Haiti poderão entrar em um programa especial para refugiados por causa das crises vividas em seus países. Assim, eles poderiam entrar legalmente no território sob a autoridade de liberdade condicional humanitária, permitindo que trabalhem e vivam nos Estados Unidos em uma base temporária, mas para isso será preciso comprovar não ter antecedentes criminais e ter a existência de um patrocinador financeiro aqui no país. O programa poderá atender até 30.000 admissões por mês, segundo o governo, e seria uma forma de incentivar a imigração legal. Outra iniciativa para tentar reduzir os níveis historicamente altos de travessias ilegais ao longo da fronteira sul do país será aumentar o uso de remoção acelerada. Assim, com efeito imediato, os indivíduos que tentarem entrar no território sem permissão serão expulsos através do Título 42, que está mantido. Além de removidas do território, essas pessoas estarão sujeitas à proibição de reentrada no país por 5 anos.
Ainda nesta quinta-feira, Biden voltou a convocar o Congresso, pressionando por uma reforma do sistema de imigração dos Estados Unidos. Massachusetts está sofrendo com a migração de moradores que estão saindo de lá e procurando outras regiões do país para viver. Segundo um levantamento da United Van Lines, a lista de locais que estão sendo deixados para trás é grande, como mostra a Giovanna Locatelli. De acordo com os dados da pesquisa realizada em 2022, Massachusetts ficou em 7º lugar na lista dos estados com mais pessoas trocando de residência e também procurando outros estados para viver. Ainda segundo a pesquisa, 57% das movimentações de pessoas se mudando foram para sair do estado. Em 2021 e 2020, Massachusetts ficou entre os 10 estados que registraram mais saída de pessoas do que entrada. 36% dos que deixaram o estado identificaram o desejo de estar mais próximo à família como principal motivo. 26% disseram que a motivação foi por causa do trabalho e 22% citaram a aposentadoria como impulsionador para a mudança. Especialistas citam ainda como fatores-chave a mudança no estilo de vida influenciada pela pandemia e os preços atuais da habitação. Outros estados com uma porcentagem mais alta de mudanças foram Pensilvânia, Wyoming, Michigan, New York, Illinois e New Jersey, que ficou em primeiro lugar. Na Nova Inglaterra, além de Massachusetts, os estados com maiores índices de pessoas se mudando foram Vermont e Rhode Island. Bem, a razão pela qual eu vim para Orlando, Flórida, foi qualidade de vida. Uma qualidade de vida melhor para mim e para a minha família. Decisão acertada? Sim, foi uma decisão acertada. Estamos felizes, vemos o sol, caminhamos, andamos de bicicleta, estamos fazendo tudo o que nós gostaríamos de fazer. Depois do intervalo, a gente fala sobre os dados do governo que mostram a relação do uso abusivo de drogas com a saúde mental aqui nos Estados Unidos. E se você é uma daquelas pessoas que vive checando o telefone e as redes sociais o dia todo, atenção! Um estudo mostra como esse hábito pode mudar o seu cérebro. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora a sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Voltamos e para falar sobre um hábito que todos nós desenvolvemos nos últimos anos, mas que muita gente não percebe que virou quase um vício: checar o celular o tempo todo. Olha, estudos têm mostrado o quanto repetir essa olhadinha diversas vezes no dia pode fazer mal, sobretudo para os mais jovens. Um estudo recente, divulgado, mostra inclusive quais são os efeitos dessa prática no cérebro dos adolescentes. Olha só. Pegar o telefone de tempos em tempos, abrir as redes sociais mesmo sem qualquer notificação e se perder no tempo e espaço. De acordo com um estudo de neurocientistas da Universidade da Carolina do Norte, o uso frequente das mídias sociais pode mudar o cérebro dos adolescentes. Os cientistas realizaram um estudo com estudantes de 12 a 13 anos que foram acompanhados por um período de 3 anos. Ao mesmo tempo que os jovens reportavam seus comportamentos online, os estudiosos registravam imagens dos movimentos cerebrais deles. Assim, foi possível descobrir que aqueles que verificaram as redes sociais com mais frequência apresentaram maior sensibilidade neural em partes do cérebro, enquanto aqueles que verificaram menos o celular apresentaram menos sensibilidade. O pesquisador líder diz que, na prática, o estudo mostrou uma forte correlação entre os hábitos de mídia social e a sensibilidade ao feedback, ou seja, aqueles que costumam verificar o celular o tempo todo são os mais prováveis de serem sensíveis a recompensas e punições sociais em geral. As redes sociais nos impactam de 2 maneiras. A primeira é afetar o nosso sistema de identificação. Imagens, linguagem escrita, velocidade da relação. Gira em torno de quem sou eu, quem é você, quem somos nós. O segundo ponto é o nosso sistema de demanda. Tem sempre alguém nos esperando e nos oferecendo algo a mais. Nós entramos numa espécie de deriva. Cause o meu desejo, ofereça um objeto, um serviço ou alguma facilidade. Como se a gente fetichizasse nossas atenções.
As redes criam a experiência de supor que o nosso clique é extremamente importante, e isso causa uma deformação no tamanho do eu. Olhando por esse parâmetro, parece ser algo extremamente inofensivo, mas não é. Esse formato gera uma resposta emocional em nós que torna a interação algo extremamente necessário, a ponto de desenvolvermos vínculos patológicos com ela. Em inglês, há até um termo para isso, FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de estar perdendo algo, em uma tradução literal. O FOMO é uma realidade. Há diversos estudos e relatos de aumento de ansiedade provocados pelo constante uso dos smartphones. E o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos liberou os dados de sua pesquisa anual sobre o uso de drogas e saúde mental. As informações analisadas são sempre do período anterior, ou seja, neste caso, são de 2021. Segundo as autoridades de saúde, a pandemia de Covid-19 afetou gravemente os números com relação ao uso de drogas no país. Em 2021, mais de 20% da população dos Estados Unidos, com 12 anos ou mais, usou drogas ilegais, segundo o governo. Os dados mostram ainda que hoje mais de 46 milhões de habitantes do país atendem aos critérios para serem considerados pessoas com algum transtorno por uso de substâncias, ou seja, que teriam dependência. Entre eles, 9 milhões estariam afundados na crise pelo uso de opioides. Em números totais, apenas 6% dos considerados dependentes procuraram por tratamento. As autoridades alertam que entre as pessoas que usam drogas ilegais no país, 1 em cada 4 adultos e 1 em cada 3 jovens tem alguma doença mental. A crise é tão grande que entre essa parcela da população usuária de drogas, mais de 12 milhões de adultos pensaram em suicídio e 1,7 milhão chegou a tentar se matar. E a Casa Branca disse que está preocupada com uma crise de saúde mental nas crianças e adolescentes que foi impulsionada pela pandemia de Covid. A repórter Carla Marinho traz agora uma reportagem completa sobre esse assunto e dicas de especialistas sobre os cuidados com os mais novos neste momento. Sofrimento profundo, falta de esperança. A soma desses perigosos gatilhos emocionais se tornaram a maior causa de morte não natural no mundo. Um estudo divulgado pela revista Pediatrics revelou que os pensamentos suicidas têm aumentado de maneira alarmante entre crianças e adolescentes. Existe uma grande relação da problemática com as doenças mentais. Uma gama muito grande de doenças mentais onde a depressão e o quadro de suicídio é presente. Mas também existem outras situações da qual a gente percebe que também são fatores que desencadeiam, né? Então, problemas familiares é uma das coisas também que é bem comum. Problemas econômicos também, hoje em dia, tem sido uma causa muito crescente. O bullying também nas escolas, né, com as crianças, isso tem acarretado muitos prejuízos e muitas dificuldades ao longo da vida das pessoas. E o uso de substâncias também tem contribuído bastante. O número dessa parcela da população que buscou atendimento de emergência nos Estados Unidos aumentou 59% entre os anos de 2019 e 2021. O presidente Biden chamou de crise de saúde mental sem precedente entre as crianças. De outono de 2019 e o mesmo período de 2020, as hospitalizações de pessoas com pensamentos suicidas aumentaram 57%. Com os efeitos da pandemia do Covid-19, o problema ficou ainda mais evidente. A falta de profissionais para atender a crescente demanda daqueles que precisam de socorro também é uma preocupação. A Associação de Faculdades Médicas Americana diz que não há provedores de saúde mental suficiente. Para a terapeuta licenciada Jory Bustin, os pais precisam buscar ajuda. O pediatra e a escola também devem ser vistos como alternativas para as crianças que precisam de apoio psicológico. Você pode querer abrir e expandir sua pesquisa para outros tipos de médicos, por exemplo, assistentes sociais clínicos licenciados, conselheiros profissionais licenciados e terapeutas familiares, todos os quais podem fornecer o mesmo tipo de tratamento, disse a especialista.
all of whom can provide that same kind of treatment. No próximo bloco tem os detalhes sobre a aprovação de New York para a compostagem de humanos no estado. A gente explica como isso funciona e mostra que essa decisão gerou polêmica por lá. E a gente também fala sobre os motivos do estado ter acionado a Suprema Corte Federal por causa de uma lei restritiva para o porte de armas em New York. Nem enterro, nem cremação. O estado de New York acaba de aprovar a lei que permite a compostagem humana. Você já ouviu falar? A repórter Carolina Camargo traz agora os detalhes dessa história pra gente e revela ainda quais são os outros estados onde essa prática também já está aprovada. A governadora Kathy Hochul assinou uma lei para legalizar a compostagem humana no estado de New York. O processo funciona assim. O corpo da pessoa falecida é colocado em um recipiente junto com material vegetal, como lascas de madeira e palha. A mistura orgânica cria o meio ideal para que os micróbios hajam nos restos mortais. Em média, o corpo demora 1 mês para decompor. O resultado é um solo rico em nutrientes, equivalente a cerca de 36 sacos de material. Essa terra pode ser usada para plantar árvores ou adubar jardins e canteiros. Para grandes centros urbanos como New York, onde o espaço é limitado e extremamente caro, a alternativa pode ser vista como mais acessível e ecologicamente correta. Apesar da ideia ser bem aceita por ambientalistas, nem todos concordam com essa opção. Muitas pessoas consideram esse método inapropriado para ser feito com restos humanos. É o caso do Richard Codey, proprietário de uma funerária, que diz não se sentir atraído pela ideia. Já o Philip Bolton, morador de New York, aprova e diz que quer ser compostado. New York é o 6º estado do país a permitir esse tipo de enterro. O estado de Washington se tornou o primeiro a legalizar a compostagem humana em 2019, seguido por Colorado e Oregon em 2021. Vermont e Califórnia aprovaram a regra no ano passado. Bom, e ainda falando de New York, a Procuradora-Geral do Estado pediu intervenção do Supremo Tribunal Federal para manter ativas as novas restrições de porte de arma no estado. O pedido vem depois que um tribunal distrital bloqueou as principais disposições da lei no outono passado, após donos de armas argumentarem que seus direitos foram violados. Essa nova lei estabelecia aí no estado várias novas exigências para porte de arma de fogo. Por exemplo, aqueles que solicitam a licença devem demonstrar bom caráter moral e fornecer uma lista de suas mídias sociais dos últimos 3 anos. A lei também proíbe armas de fogo em lugares sensíveis, como a Times Square, hospitais, igrejas e parques. Desde que o Tribunal Distrital contestou essa lei, ela foi bloqueada, mas ainda não há previsão de como ou quando a Suprema Corte vai atender o pedido do Estado para decidir este impasse. E depois do intervalo, a gente traz os detalhes do caso da Califórnia, que foi atingida por mais um ciclone bomba que coloca o estado todo em situação de emergência. E tem reportagem especial sobre um grupo de música brasileira que encanta o sul da Flórida e que vai se apresentar nos próximos dias aqui no estado. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A situação na Califórnia é grave por causa do mau tempo. O estado tem registrado chuvas torrenciais, inundações, neve pesada e frio intenso, tudo ao mesmo tempo. A tempestade de inverno já faz vítimas fatais e o governador Gavin Newsom declarou estado de emergência. Hoje, a nossa repórter Eloá Orazen foi até a região de Reno, que fica na divisa da Califórnia e Nevada. Por lá, as autoridades estão em alerta máximo. Um ciclone bomba está castigando toda a Califórnia, trazendo fortes chuvas, inundações, deslizamentos e queda de energia. A situação é tão atípica e tão crítica que 2 mortes foram associadas às condições climáticas na Baía de São Francisco. Uma criança que não resistiu aos ferimentos decorrentes da queda de uma árvore sobre a casa onde estava e uma jovem de 19 anos que perdeu o controle de seu carro durante uma aquaplanagem. De acordo com a previsão, as chuvas não devem dar trégua nos próximos dias, fazendo com que o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, declarasse emergência em todo o estado.
Desde a tarde de ontem, a Califórnia está em estado de alerta e quase 200 mil residências e empresas permanecem sem eletricidade. Segundo as autoridades, o estado da Califórnia não enfrenta condições semelhantes há 2 ou 3 décadas. Além das fortes chuvas na costa do estado, o ciclone bomba também traz intempéries para outras regiões do país. Aqui em Reno, em Nevada, por exemplo, é esperado mais de 3 pés de neve neste fim de semana. Ainda segundo as agências oficiais, é esperado que as condições climáticas resultem em mais quedas de árvores, estradas destruídas, deslizamentos de rochas e outros desastres. Os efeitos cumulativos destas tempestades podem ser severos, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. A recomendação das autoridades é que moradores e visitantes de regiões afetadas tenham o máximo de cautela e evitem situações que possam apresentar algum risco com a mudança do tempo. É isso, gente. A situação está complicada. A gente pede atenção da nossa comunidade que vive nessas regiões para ficar atenta aí às orientações das autoridades. E falando em tempo, lá na Califórnia, vamos agora para a previsão do tempo? Fábio, solta pra gente aqui no nosso telão. Olha só, amanhã previsão de neve em Boston, chuva em New York e tempo encoberto em Washington. Já na região da Flórida, bastante sol em Miami, em Orlando, máxima chega a 76 nessas regiões. Em Dallas e Houston também, 78 de máxima em Houston e em Dallas, 69. Já em Seattle e em Washington, lá na costa oeste, muita chuva prevista, mínima de 46 graus. Na Califórnia, para de chover um pouco na região de São Francisco e também de Los Angeles, gente. Previsão até de sol, viu? Máxima de 61 graus. E em Las Vegas também para de chover, gente. Na região de Nevada, onde está chovendo e nevando bastante, vai fazer um sol entre nuvens e a máxima pode chegar até 57 graus. E que tal um pouquinho de música brasileira para encerrar o jornal desta quinta-feira, hein, gente? A Cone Rocha preparou uma reportagem especial acompanhando com exclusividade os ensaios do grupo Gafieira Rio Miami, que participa de um festival de jazz em South Beach. Olha só que demais! 11 artistas de diferentes nacionalidades que têm uma paixão em comum, a música brasileira. Brasileiros, hispânicos e americanos juntos, cada um com seu talento individual, formaram uma banda para tocar e divulgar nos Estados Unidos o samba de gafieira, gênero musical dos bailes do Rio de Janeiro de meados do século XX. Essas pessoas têm a mesma paixão, o mesmo amor de poder fazer a música brasileira. E o mais bonito de tudo isso é quando você está no palco e vê um americano, um hispano, sentindo a energia da música brasileira. Independente do idioma, independente do ritmo, a gente consegue transmitir essa energia no palco e isso para mim é gratificante. Poder fazer parte desse projeto com esses músicos maravilhosos e poder levar a música brasileira para o mundo. O Gafieira Rio Miami faz um resgate de temas da música brasileira com arranjos contemporâneos e originais. A banda foi criada pelo carioca, baixista e vencedor do Latin Grammy, Diogo Brown, que já tocou com artistas renomados como a Laura Pausini e Gloria Estefan. Tem 1 ano e meio, basicamente, eu reuni esses músicos sensacionais aqui de Miami e que são apaixonados pela música brasileira, têm um conhecimento muito grande da música brasileira e resolvi realmente embarcar nessa empreitada, nesse desafio que é reunir 11 músicos para ensaiar, para tocar e gravar. E resolvemos gravar nosso primeiro disco, que vai sair aí meados de março, abril. Vai ser uma satisfação imensa poder realizar esse projeto, materializar esse projeto e trazer para a galera de Miami, galera brasileira, galera hispana, galera americana, para todo mundo. O instrumentista Ramatiz Moraes fez uma conexão entre a gafieira e as big bands americanas de jazz. A nossa gafieira, ela surgiu na mesma época que aqui teve os big bands. Final de 1929, era o boom dos big bands aqui tocando jazz. E no Brasil, a gente também tinha essa formação, que é a mesma formação de big band, de American Jazz, só que tocando samba. Então a gente mostrar isso para o povo americano, entendeu? Que a gente também teve essa nossa participação em big bands. E nessa época, no final dos anos 30, no final dos anos 20, sabe, começo dos anos 30, é uma coisa sensacional, maravilhoso.
com um grupo de 5 instrumentos de sopro, baixo, violão, piano, bateria, percussão e a voz poderosa da cantora Isa Duarte, o Gafieira Rio Miami une samba, jazz e soul. A banda vai apresentar esse contagiante ritmo brasileiro no The South Beach Jazz Festival, que acontece em diferentes pontos da cidade. O Festival de Jazz de South Beach começou hoje, quinta-feira, e vai até o domingo, dia 8. O evento é gratuito, ao ar livre e aberto ao público. A Gafieira Rio Miami vai se apresentar no último dia do evento, domingo, das 6h30 às 8 da noite, na Lincoln Road, em Miami Beach. O jazz internacional vai invadir a cidade de Miami e atrair moradores, turistas e apaixonados por música. E nessa pequena palhinha que a gente acompanhou do ensaio da Gafieira Rio Miami, deu para sentir que o samba vai tomar conta de Miami Beach e a presença brasileira, com certeza, estará garantida. Rio Miami! Demais, hein, gente? Reportagem linda da Cone. E só para deixar todo mundo com vontade de ver essa turma ao vivo, né? Bom, e olha, para mais informações sobre o show da banda brasileira e a programação completa do Festival de Jazz em South Beach, é só visitar o site www.sobjazz com 2 Zs no final, festival.com. Vou repetir, gente, www.sobjazzfestival.com. Bom, e a nossa edição de hoje termina aqui, depois dessa reportagem maravilhosa da música brasileira que deixou todo mundo em casa se mexendo igual eu aqui, né? A gente volta a se encontrar de novo amanhã, na sexta-feira, às 7h30 da noite. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Boa noite, pessoal!